Procrastinação não é preguiça, é autossabotagem e medo. Se você é que nem eu, que tem 1 milhão de coisas para fazer, uma lista gigantesca no bloco de notas, mas aí do nada você se vê lá perdido no TikTok, no Instagram, ou limpando alguma parte aleatória da sua casa, esse vídeo é para você e para mim também, para que a gente possa vencer juntos a procrastinação e ter uma vida mais produtiva. Eu não sei você, mas eu sempre tenho muitas metas, muitas coisas para fazer, muitas coisas que eu quero conquistar. Só que aí na hora de agir, sempre alguma coisa trava. E aí eu sempre me intitulei uma pessoa preguiçosa, sempre falei, ai, eu tenho preguiça. Por isso que eu não consigo conquistar nada. Eu sempre me intitulei uma pessoa preguiçosa. Só que aí depois que eu comecei a viciar em coisas sobre autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, que eu descobri que o buraco estava mais embaixo. Na realidade, eu não estava com preguiça, eu não era uma pessoa preguiçosa. E sim, eu era uma pessoa autossabotadora. Eu sempre me saboto. E a autossabotagem, ela revela um medo. Medo de falhar, medo de parecer ridículo, medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão comentar, medo do sucesso e o medo da responsabilidade que vai vir com esse sucesso, que sempre foi o que mais me pegou. O medo, ele é tão paralisante que a minha vida planejada tá no bloco de notas já faz 3 anos. E para dar um contexto para vocês, olha só, desde 2021 que tá lá na minha lista, arrumar as minhas playlists do Spotify e eu não consigo. Inclusive eu coloquei que eu quero pelo menos fazer nesse meu desafio, né, de mudança de vida que eu postei no YouTube, estou tentando recomeçar aos 32 anos, eu postei que eu quero uma coisa simples, criar uma playlist de que eu possa me sentir assim, mais confiante e tudo mais. Playlist de música para que eleve a minha autoestima. Quem disse que eu fiz isso até hoje? Tá desde 2021 que eu não consigo organizar o meu Spotify. Por que? Porque eu procrastino o tempo inteiro. E o medo, ele tá ligado a questões que aconteceram na sua infância, da sua criança ferida, que você carrega até hoje na vida adulta, que ainda não foram resolvidas. Um exemplo, se seus pais eram muito exigentes quando você era criança, provavelmente você cresceu um adulto perfeccionista. Então você adia fazer as coisas porque você acha que não tá 100% pronto. Ou se seus pais, eles eram muito críticos, ou tipo assim, não te dava muito elogio, pode ser que você não tem coragem de começar e pôr em prática tudo que você queira porque você tem muito medo de ser julgado, ou você tem medo das pessoas não gostarem do que você está fazendo. E se seus pais, por exemplo, controlavam muito a sua vida quando você era criança, provavelmente você não confia no seu próprio julgamento. Aí você sempre precisa de estar validando as suas ideias, as suas metas com uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida. E eu te falo isso para que você possa identificar essas questões assim como eu fiz ano passado. Ano passado eu passei boa parte do ano tentando entender mais o que estava acontecendo comigo e o que estava ligado a traumas infantis que eu passei na minha infância. E quanto mais eu fui descobrindo o que estava acontecendo, eu fui entendendo mais. Só que também isso não quer dizer que você vai simplesmente parar de procrastinar, porque aí o que aconteceu? Eu me vi presa em um looping no qual eu estava entendendo tudo o que estava acontecendo, eu sabia o que eu precisava de fazer para agir, mas eu não tinha coragem. Por quê? Porque estava muito confortável ficar nessa situação de aprendiz. Estou aprendendo mais sobre mim mesma. Eu ainda preciso melhorar muito nesse ponto, ainda preciso melhorar. Então, para mim, estava muito confortável só ser uma eterna aprendiz de mim mesma. Ou seja, mesmo que você consiga identificar a raiz dos seus problemas de ação, pode ser que você procrastine assim como eu fiz. Um exemplo muito prático que eu te dou é esse canal do YouTube. Esse canal do YouTube é o exemplo vivo de que eu sei o que eu preciso de fazer para mim atingir os meus objetivos. Então, o meu plano de ação foi finalmente criar esse YouTube com medo de estar parecendo ridícula, com medo de ninguém ver os meus vídeos, entendeu? Mesmo assim, sendo que eu não tô perfeita ainda, meus primeiros vídeos, o áudio foi horrível. Então, é isso. É você se lançar mesmo tendo vários medos. Porque é a ação que vai fazer com que você conquiste tudo que você quer conquistar. E eu finalmente ter criado esse canal no YouTube e postado meu primeiro vídeo foi como se fosse um basta mesmo. Porque é como se eu já soubesse tudo que eu precisava de fazer para mudar. Mas eu continuava lá, dando mais e mais desculpas, e o que estava me faltando era ação. Simplesmente vim aqui e dar a cara a tapa para tudo que eu possa vir a enfrentar, como, por exemplo, vergonha, falta de visualização, que é o medo do fracasso, né? Tipo, eu tá aqui me expondo a minha vida inteira, as coisas que eu penso, o meu eu bem cru aqui, sem edição, e realmente
falar o que vem na minha cabeça e simplesmente, às vezes, fracassar. E pode ser que isso aconteça, pode ser que eu crie isso pra nada, ou pode ser que tudo dê certo. Então é isso, esse vídeo do meu YouTube, ter criado meu canal finalmente, foi um basta que eu dei a essa situação inteira. Eu já viajei para vários lugares do mundo, você entende? E toda vez que eu viajava, eu queria muito criar alguma coisa, nem que se for um Instagram para me mostrar as minhas viagens e tudo mais, mas eu nunca conseguia fazer isso. Eu já fui para Coreia, eu já fui para o Japão, vários lugares, e todas as vezes eu morria de vergonha de gravar, porque eu pensava assim, o que, que as pessoas vão pensar? Olha lá aquela youtuber, aquela lá aspirante, a blogueira tentando gravar, tentando ser famosa, hahaha. Eu pensava assim, juro por você. Aí no final do ano eu tinha um projeto que eu queria criar um YouTube para me desenvolver esse projeto. Não fiz porque eu pensei, eu não tenho câmera suficiente para isso. Comprei a minha câmera Insta360 Go, que ela é perfeita. Você pode tirar ela assim. E não gravei nenhuma vez com ela, e o projeto ficou pra lá. Em janeiro eu fui pro Egito, eu falei, finalmente eu vou virar youtuber. E eu até falei para algumas pessoas do meu convívio que eu ia fazer isso. Chegou lá no Egito, eu não tive coragem. Não tive coragem de gravar nenhuma vez, porque eu fiquei com vergonha do que as pessoas que estavam comigo iam pensar de mim. Se eu ia conseguir realmente falar alguma coisa, se eu ia parecer ridícula na frente dessas pessoas, então deixei de lado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai estar pronta 100%. Ninguém nasce sabendo. Para você ser boa numa coisa, infelizmente a gente tem que ser ruim no começo. E você quer saber de uma coisa? Não tem como fugir disso. Sabe? O ego, ele não gosta de ser iniciante. Mas deixa eu te falar, como é que vai ser a experiência se você não for iniciante? Quem não é iniciante jamais virará experiente. E você sabe o que é pior de tudo? Quando a gente procrastina, o nosso cérebro ele pensa assim, nessa daí não dá pra confiar não. E aí o que acontece? A gente começa a se tratar mal internamente, a nossa autoestima baixa e consequentemente abaixa a nossa energia vital também. E quem dirá a vontade de pôr em prática tudo que a gente tem que fazer, né? Isso se chama loop da autossabotagem. Sabe o que me ajudou muito a dar o pontapé inicial? Eu vi uma youtuber gringa e ela falou assim, Every day you get a free lottery ticket. Todos os dias você ganha um bilhete de loteria de graça. O que isso significa? Quando você decide trabalhar para conquistar simplesmente a sua vida dos sonhos, você tem todos os dias um bilhete de loteria de graça. Por exemplo, postar aqui no YouTube. Se eu postar várias vezes, pode ser que um dia desses eu usei o meu bilhete de loteria de graça. E vai que eu viralizo, e vai que dá certo, e vai que eu começo a ter vários contratos com várias empresas e eu viro famosa. Então, significa que sim, eu usei o meu bilhete de loteria de graça. Faz sentido para vocês? Porque para mim faz tudo. E essa sou eu usando o meu bilhete de loteria de graça. Vai que dá certo. Quando eu penso nas possibilidades que eu possa vir a perder se eu não der a minha cara a tapa, se eu não me colocar para ser vista, se eu não fizer meus vídeos no YouTube, se eu não postar no Instagram, porque eu acredito que eu tenho muito a compartilhar. Quando eu penso em todas as oportunidades que eu possa vir a perder se eu desistir disso aqui, se eu desistir dos meus sonhos, eu fico louca, porque eu consigo sentir, eu consigo visualizar, sabe? Tudo que eu vou conquistar com isso, tudo que eu sempre quis, eu vou conquistar. Eu consigo sentir isso no meu corpo. Mas se eu procrastinar e se eu não colocar a ação necessária que eu preciso de fazer para eu conquistar tudo isso, eu vou perder oportunidades que inimagináveis, pessoal, inimagináveis. Isso para você, isso serve para você também. O sonho que você tem, não desperdiça ele. Dá uma chance, coloca um prazo de hoje até o ano que vem. Tenta dar o seu máximo, porque pelo menos você vai ter aprendido alguma coisa. Porque de tudo que a gente faz, por mais que a gente possa vir a falhar, vai ser um aprendizado e você vai ficar uma pessoa mais e mais inteligente. Se esse vídeo te deu estalo, imagina que a gente não pode construir juntas? Então, se você gostou desse vídeo e se acha que fez sentido pra você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu estou 100% comprometida a mudar a minha vida e mostrar tudo aqui e, consequentemente, mudar a sua vida também. Obrigada e até o próximo vídeo!